Olá, tudo bem, pessoal? Estou arrumando aqui o apoio do microfone. Vamos começar um vídeo hoje muito interessante para nós, que é sobre taxa de conversão. O que é isso e o quanto isso é importante para a minha mentalidade, em especial para o meu negócio. Essa série é uma série voltada para negócios de arquitetura. E para quem não me conhece, meu nome é Débora, sou arquiteta, formada desde 2016, atuo na área da construção civil agora há mais de 10 anos e desde que eu me formei, eu trabalho sozinha. E o que é essa taxa de conversão? Quanto tempo eu demorei para descobrir sobre isso? E quais são os benefícios de você entender isso? Eu acho que esse vai ser o ponto principal desse vídeo de hoje, dessa aula de hoje. Coloquei aqui no Google sobre conversão. E toda vez que a gente fala de conversão, muita gente pensa na religião. Mas o que é converter? É eu ter uma posição e eu mudar de rota. Se estamos falando de negócios de arquitetura, nós vamos falar agora sobre uma proposta. Ou seja, aquele momento que você está conversando com o cliente inicialmente e ele pergunta quanto que é. E você vai explicar o seu trabalho e passar um valor. Nesse momento, você tem dois caminhos, o sim e o não. Ah, e o talvez? O talvez agora é um não, ele ainda não é um sim. Então, a gente sempre vai trabalhar com o sim e com o não. Ah, abre parênteses. Já teve casos de cliente que te falou talvez ou pensava conversar com o marido e depois fechou? Sim. Já teve casos de cliente que demorou 1, 2, 4 anos te seguindo no Instagram, conversando com você de vez em quando, tirando algumas dúvidas e você respondendo prontamente, e depois de 4 anos ele falou sim? Sendo que a diferença de valor de 2 anos atrás, quando ele pediu o orçamento, já era alto para ele ainda tinha dúvidas sobre construção, porque não era o momento daquele cliente construir. Mas ele queria construir comigo aquela família, e isso é uma honra muito grande, tá? Não vou nem diminuir, porque eu realmente acho isso muito incrível, a pessoa te escolher para ajudar esse sonho. Isso é uma honra. Mas falando sobre taxa de conversão e sobre o seu negócio, vamos entender sobre arquitetura agora com um outro olhar. Além do cliente falar assim, você já se empolga e vai fazer projeto feliz da vida, quantas vezes, em especial, voltado aqui para recém-formados, ou já tenho aí 5 anos de formado e sempre escuto não. Tem gente que escuta um não e já se derruba, e já desiste de fazer uma divulgação, e já vai para o próximo cliente com aquele aperto no coração, e eu entendo isso. Tem clientes que você vai em 1, 2, 3, 4, 5, você escuta 5 não seguidos. É normal escutar tanto não? Como que eu vou escutar assim? Como que eu vou ser melhor na minha profissão se eu não faço projeto? E eu sei que até buga a cabeça da gente, por isso que a gente vai conversar sobre taxa de conversão. Separei slide. Olha aqui, taxa de conversão. Então, a gente acabou de falar o que é conversão. Conversão é quando eu tenho uma certa posição e eu tomo uma outra direção. O cliente está no ponto zero, só perguntou o preço, e ele vai ter uma conversão em falar sim e se tornar o seu cliente. Então, nós estamos falando de pessoas que estão falando sim, vou fechar o contrato, faz o contrato, assina, te paga e você faz o projeto. Não estamos falando nada além disso. Depois a gente conversa sobre projeto e como fazer proposta e tudo mais. Conversão. O cliente te falou sim. O que é taxa? Quando a gente vem falar sobre negócios, tudo que for dessa área de gerenciamento, de organização de um negócio. Por quê? Porque se você está trabalhando e você está tendo dinheiro, você pode até falar que você não é um empreendedor, você pode falar que você é um freelance, mas é o seu negócio. Encare isso de fato como um trabalho. Toda vez que nós vamos falar sobre um negócio, sobre um trabalho, para você ter uma qualidade de gerenciamento, nós vamos metrificar, colocar métricas, colocar valores, números, para que a gente possa comparar. Essa taxa de conversão, o quanto ela seria ideal? Vamos falar sobre isso. Mas antes de tudo, eu vou te falar que é normal, aliás, é necessário você ouvir não. Nossa, mas não deveria ser só, tipo, é comum? Não, é necessário para você entender o seu negócio. E se você está escutando poucos nãos, é porque está na hora ou de aumentar o seu valor, ou está na hora, inclusive, de você rever alguns pontos de entrega, melhorar a sua equipe. Se você está escutando muitos nãos,
O que está faltando? Então, você analisar é muito diferente quando você tem esses dados. E mesmo que você escute o não, ele não vai doer tanto. Porque a pessoa não está falando não para você, para a sua capacidade, mas ela está falando não para aquele momento, para o seu negócio. Olha a diferença. A pessoa não está rejeitando você como pessoa, ela só não escolheu fazer o projeto com você ou naquele momento. E pode ser por tantos motivos. Tem mais um slide aqui. Nós vamos analisar, então, o sim e o não, ok? Voltando aqui para a tela maior. Gente, vamos lá. Quando eu escuto sim, o que eu faço? Como que eu ajo? Você vai agir com muita alegria. Você vai agradecer aquela pessoa e você já vai seguir para o próximo passo, que é falar sobre a parte de contrato, fazer toda a organização ali dos cronogramas e o que você vai entregar de projeto. E se você escuta um não? Como você se comporta com esse cliente, futuramente, vou abrir um outro parênteses, também vai importar, porque esse cliente até pode voltar. Você pode até perguntar para ele, é que tem gente que não gosta, né? Mas você pode até perguntar para ele qual o motivo dessa recusa. Ou então você pode falar muito obrigado, estou à disposição para o próximo orçamento, ou para quando você quiser construir, dependendo do que a pessoa fale. Mas você escutou um não ou um sim, o que você vai fazer? Você vai anotar se você é um recém-formado. Se você já tem um tempo de carreira, olha na sua agenda. Pode ser a estimativa por tempo ou por quantidade. Vou explicar. Eu posso pensar em 10 propostas. Por exemplo, nesses últimos 4 meses, mais ou menos, eu tive 10 propostas. Ah, mas o fulano teve 10 propostas em um mês. Não, a gente está falando só agora de quantidade. Então, eu vou separar 10 propostas, certo? Dessas 10, quantas eu fechei? Não importa o tempo. Quantas eu fechei? Quanto foi sim? Quanto foi talvez e não? É outra parte. E a gente vai entrar numa porcentagem de 30% a 70%. O que é isso? Eu tenho 10 propostas. Vou aparecer aqui na câmera. Eu tenho 10. Se 3 pessoas falaram sim e eu escutei, olha só, tudo isso de não, só de a gente escutar 5 não seguidos, eu sei que dá aquele baque. Mas se eu fechei 3 apenas e deixei 7, talvez, e não, alguns pontos a gente vai ter que confirmar. Se é na sua melhora de posicionamento, se é na sua entrega. Uma moto passando, toma água. E até mesmo na parte do seu valor. Eu vou te falar que no mercado de arquitetura, quando você se fala com o cliente final, é até mesmo raro você falar só 30%, sendo que você faz uma boa entrega, tá? Mas existem casos, e a gente pode conversar sobre isso e ver qual ponto você precisa alinhar. Ah, e qual seria o máximo? Na minha opinião, em muitos estudos, seria o 70%, exatamente o oposto. Ou seja, 7 clientes me falaram que sim, e apenas escutei 3 nãos. Ou seja, fiz uma proposta, falou sim, fiz outra, falou não. Fiz 4 propostas, falou sim, opa, já deu 5. Depois eu fiz uma, falou não. Fiz mais outras 2 propostas e falou sim. Ou eu tenho uma entrega muito boa e estou ok com a minha demanda, em especial com a minha divulgação, com o preço. Agora, se você está ficando sobrecarregado, a gente vai analisando e fazendo outros ajustes. Eu posso aumentar a minha equipe, porque está tendo muita demanda. Eu estou dando conta dessa demanda. Eu posso ajustar o preço. Está na hora de subir o preço? Vou dar um exemplo de consulta médica. Já dei da aula passada, né? Consulta médica. Existem médicos que cobram R$300, raramente hoje em dia. Maioria 400, 450. Nós somos numa cidade próxima aqui, para a gente poder ir, e foi um gastro. A especialidade dele é a mesma de outros 2 aqui da minha cidade. Só que a recomendação dele é muito maior. A qualidade do atendimento também foi muito melhor. E tudo que ele explicou para o meu marido em especial, estou contando porque a gente viveu uma fase muito de ir no médico, também foi muito diferente e tirou as nossas dúvidas. E foi um olhar diferente. Por quê? Porque a gente acreditou naquele profissional e resolvemos pagar aquele preço. Então, o preço era muito mais do que o dobro. Olha só que interessante. E nós escolhemos aquele profissional. Então,
qual que é a entrega dele? Ele era maior e o valor dele também era maior. Um médico, uma consulta. Uma vez que você vai para resolver muita coisa, mas é um médico. E projeto? Projeto, você vai demorar o tempo do projeto, o tempo de obra e a parte dos valores em especial é o que a maioria dos meus ex-alunos falam, dos alunos recém-formados. Eu falo ex-alunos em especial por conta de quem eu dei aula na faculdade, tanto de arquitetura quanto de engenharia. E sempre tem essa carga de falar, nossa, mas será que tá barato demais? Será barato demais? Será que o cliente não conseguiu perceber o valor ou o tempo que eu vou ter para todo esse trabalho? E muitas vezes pode sim ser isso, essa percepção do valor, a explicação da proposta. Então, primeiro, a gente só vai conversar hoje sobre essa parte de taxa. No vídeo de hoje, o que eu queria trazer para vocês era essa necessidade de analisar. Todo projeto, ele sim tem a capacidade de virar obra. Você tem que pensar no tempo em que você tem, quanto de desgaste de material, de equipe, de função você vai ter com o passar do tempo de projeto e de obra, o que você vai oferecer durante a execução de obra, é visita, é um acompanhamento, é um gerenciamento total, você vai cuidar de fato dessa obra, qual é a sua área de atuação? Repetindo porcentagem, entre 30% a 70%, tá tranquilo. Vou até abrir a calculadora aqui com vocês, para a gente fazer o cálculo agora por ano. Vou te falar que durante a quarentena, teve um ano que eu fiz 82 reuniões. 82 reuniões de propostas. Fora as pessoas que eu acabei nem considerando, que mandavam só uma mensagem no Instagram perguntando o preço, eu perguntava se poderia fazer uma reunião para explicar melhor, ou chamar no WhatsApp, e a pessoa já não queria. Por quê? Porque realmente na quarentena, pelo menos para mim, eu vi uma diferença muito grande de diversidade de clientes, porque todo mundo começou a usar muito mais as redes sociais e se comunicar através tanto do Instagram em especial, quanto também do Facebook, até do YouTube, mandar mensagem por aqui, nos comentários, perguntar alguma coisa. Mas eu fiz 82 reuniões. São mais de 80 horas. Se você pensar na conversa do WhatsApp, pelo menos mais uma hora ali, tirando dúvida do cliente. E detalhe, eu não gosto de cobrar essa primeira reunião. É do meu negócio, é do meu plano de negócio, a gente já considera isso. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de conversão. E daí nós tivemos uma taxa de conversão, eu acredito que era uns 65%, acho que foi isso. Nós tivemos, olha só, mais de 50 projetos naquele ano que entraram. Nossa, mas eram casas completas? Alguns eram casas completas, outros eram um ambiente, uma área gourmet, uma suíte, quarto banheiro e um closet, por exemplo. Era um espaço que precisava de uma decoração. Então, dentro da minha estimativa do que é arquitetônico, sim e não, do que é consultoria, sim e não, do que é um projeto de interiores, sim e não, tem as suas variações. E cada um deles tem um preço diferente. O preço que eu vou cobrar uma casa inteira é muito diferente de uma consultoria. O atendimento ao cliente, o que eu tenho que falar para o cliente é diferente. Então, dentro do negócio de arquitetura, eu passo o valor conforme o tipo de trabalho que eu vou oferecer e qual que é o retorno para o cliente. Dentro dessas áreas, tem a estimativa de cada um, mas que eu me lembro de cabeça, a gente tem esse panorama geral de 50 projetos que entraram em um ano. Eu estava trabalhando só com uma pessoa e a gente teve que aumentar a parte de equipe. E, vamos dizer assim, era aquela loucura. Cada uma estava com um trabalho e eu falava o nome do cliente e lembrava e a gente terminava, finalizava, entregava o projeto. Finalizava, revisava inteiro, fazia outra reunião de explicação, depois a gente vai conversar sobre a parte de apresentações de projetos, se vocês quiserem, mas em especial, se eu não tivesse escutado todos os nãos, eu estaria com uma dificuldade de demanda, de equipe, que na nossa região aqui, em especial na época, a gente não conseguia na quarentena ter uma equipe tão preparada para atender do mesmo padrão, da mesma qualidade. Então, todos esses detalhes acabam importando. E eu ainda estava no meu limite, eu estava quase nos 70% e eu estava muito no meu limite. Muito. Tanto que foi na época também que eu comecei a dar aulas. Né? Na metade ali de 2020, que começou a ter muita demanda ao escritório, e eu já dava aula na faculdade. Então, eu trabalhava de manhã e de tarde, uma parte da tarde eu revisava a aula, dava aula à noite e trabalhava de madrugada.
E daí foi muito interessante por conta da quarentena que a gente conseguiu conciliar tudo isso, mas para eu fazer a revisão, para eu mandar proposta, pensa, só em um ano, além de dar aula, foram 82, esse número acho que eu não vou esquecer tão cedo, 82 reuniões só para você apresentar. O quanto foi importante escutar não. Vamos fazer a conta ao contrário? 82 vezes 35, mais ou menos isso, 28, acho. 28 famílias me falaram não. Olha só, 28 famílias falaram não e você pode pensar assim, nossa, teve algum mês que você não entrou no projeto? Teve. Teve mês que eu fiz reunião atrás de reunião, 5, 6 reuniões seguidas, naquela semana, 2 semanas, e não entrou projeto nenhum. Foi um não atrás do outro. Opa, eu vou diminuir a minha qualidade de atendimento, de entrega? Eu vou diminuir o meu valor financeiro do quanto eu estou cobrando? Eu preciso fazer algum ajuste? Você só tem essa segurança se você entende como que tá, tanto o andar da carruagem, do que você oferece, dessas taxas de conversão, e também se você consegue perceber isso a longo prazo. Para recém-formado, eu falei para você fazer inicialmente, somar 10, porque daí você já vai fazendo algum ajuste pontual. Mas como foi o meu? Eu já tive uma demanda de ter muitos projetos e depois dei uma pausa. Acontece, é a vida, é normal. Você pode postar lá no Instagram, pode fazer uma divulgação, pode fazer um evento e aquele mês não tem ninguém que queira construir. Ou que já tinha falado com outro profissional vai construir com outro, porque sempre tem alguém querendo fazer algo e você pensa, nossa, é só comigo que não? Ao contrário, você tem que ter esse olhar também de planejar o futuro, até quantos nãos eu consigo ouvir, né? Então, se você entende essa taxa, eu escutei 28 nãos durante um ano, quase 30 famílias falaram não, mas em compensação eu sempre estava com muito trabalho. Graças a Deus, porque eu não tive nada, nenhum curso ainda feito sobre taxa de conversão. Eu fui escutar esse termo muito tempo depois, no final da quarentena, que eu escutei sobre taxa de conversão, numa pós, né, numa MBA voltada para negócios mesmo. E daí, na hora que eu vi essa taxa de conversão, deu aquele estralo. Opa, graças a Deus eu escutei 30 famílias me falando não. Graças a Deus eu consegui atender com qualidade e demanda e tendo um preço muito bom para o cliente e para mim que tivesse ok. Ah, e se tivesse muito mais sim? Opa, ou tá na hora de eu subir o preço, como foi lá com o médico, né? Com o exemplo que eu dei aqui para vocês. Ou então eu tenho que rever minha parte de entrega. Como que tá isso? O jeito mais fácil de você fazer um crivo é aumentar o preço, é o mais rápido. Mas você vai aumentar o preço em quanto? Daí isso vai ser para uma próxima aula. Certo? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu espero mesmo, de fato, ajudar vocês e fazer aquele clique na cabeça do jeito que foi comigo. E entender que é normal, sim, ouvir não. Só para terminar, acho que eu tenho um tempinho. Você também tem? Sobre o talvez, tá? Pausa aqui. O talvez, que nem eu falei, já teve cliente que fez de novo. Mas, nessa conta, o talvez vai ser não. Ok? Ah, mas por quê? Cada cliente vai ter o seu porquê. Tem gente que fala não na hora. Porque senão você fica preso. Tem muita gente que fala assim, vou pensar. E demora um mês, demora 2 meses, demora 3 anos. Acontece? Sim, acontece muito da gente escutar o talvez e não abrir agenda, não se preparar muito melhor para um projeto talvez simples, porque aquele talvez ia ser um projeto incrível e você já começou a fazer, porque arquiteto é muito assim, a gente já vai fazendo projeto. Engenheiro já fica pensando na obra, nos custos. Eu sei que as nossas cabeças não param de trabalhar, mas se o cliente falou talvez, aqui no papel, você vai colocar não. Ele não vai entrar nessa sua taxa de conversão para o sim. Então, a gente vai ter 2 classificações. O sim, 100%, que daí é contrato feito, dinheiro na mão. Isso é o sim. O resto entra na segunda categoria, ok? Gente, se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui no comentário, vou tentar responder todo mundo. Alguns vídeos atrás, nós tínhamos conversado sobre outros assuntos e alguns comentários eu anotei para a gente ter temas de vídeo. Se você tem sugestão de tema, deixa aqui também para a gente conversar nessa área de negócios, de arquitetura e da construção. Um abraço grande, fiquem com Deus e até depois.